Galera, sétima questão, a gente tem aqui duas funções. São funções polinomiais, a função f é do quarto grau, a função g é do terceiro grau. E aí a questão pede para a gente qual é o menor valor da expressão f de x menos g de x em módulo no intervalo 1 e 3. Ok? Bom, então primeiro a gente tem que avaliar exatamente essa diferença de funções. Quem é o f de x menos g de x? Então, esse f de x menos g de x, ele é dado por x à quarta só tem na primeira, não tem na segunda. Então, vamos colocar direto, x à quarta. X ao cubo, a gente tem menos 10 menos 1. Então, vai ficar menos 10 mais 1, que é menos 9, x ao cubo. X ao quadrado agora. 32 menos 8. Então, mais 24 x ao quadrado. X à primeira, menos 38 menos 18. Então, vamos ter aqui mais 20x. E, finalmente, na verdade, menos 20x. E, finalmente, 15 menos 16 menos 1. Então, essa é a função que a gente tem que avaliar. A gente tem que saber qual é o menor valor dela no intervalo 1 até 3. Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é ver se existe algum ponto, né? Qual é o ponto, na verdade, de mínimo. Ver se existe um mínimo local aqui, e para isso a gente vai utilizar a derivada. Por enquanto, eu estou ignorando realmente o módulo, porque eu só quero saber qual é o valor mínimo. Depois a gente calcula o módulo, ok? Então, aqui, vamos derivar essa expressão. Então, f de x menos g de x, linha. Isso aqui é igual a 4x ao cubo, menos 3 vezes 9, 27x ao quadrado. Então, o procedimento é multiplicar expoente por coeficiente, né? E aí a gente reduz o coeficiente o expoente, em uma unidade. 2 vezes 24, 48, x à primeira, menos 20. E derivada de menos 1 é zero, né? E para calcular pontos críticos, né, pontos de máximo ou de mínimo, a gente vai investigar se tem algum ponto aqui nessa expressão que torna essa derivada igual a zero. Bom, a gente está querendo avaliar isso no intervalo fechado de 1 e 3. Então, vamos avaliar se 1 e 3 são raízes dessa expressão. Então, se a gente coloca o 1, o macete é sempre somar os coeficientes na hora de substituir o 1, né? Então, 4 menos 27 dá menos 23, menos 23 mais 48 vai dar mais 25 e menos 20 não vai dar. Então, esse 1 não é raiz. Agora, vamos ver o 2, que é um outro inteiro. Inspecionando o 2, a gente tem 4 vezes 2 ao cubo, menos 27 vezes 2 ao quadrado, mais 48 vezes 2, menos 20, igual a zero. Então, aqui a gente vai ter 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 27, 27 vezes 2 é 54, 54 vezes 2 é 108. 48 vezes 2 é 96, menos 20. Vamos ver quanto que vai dar isso aí. 32 mais 96 é igual a 128. Menos 108 menos 20 é 128. Então, aqui, zerou. E o que isso significa para a gente? Que x igual a 2 é um ponto crítico. Ok? Esse ponto crítico pode ser de máximo ou de mínimo. Para a gente ver bem se ele é de máximo ou de mínimo, a gente tem que utilizar os extremos aí do intervalo, né? Como a gente fez aqui x igual a 1, o valor deu positivo. Então, se x igual a 1, o y aqui vai dar. A gente pode substituir até na função original, né?
1 menos 9 dá menos 8. Menos 8 mais 24 vai dar mais 16. Mais 16 menos 20 vai dar menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Vamos fazer agora x igual a 2, que ele é um ponto crítico. Se ele for menor do que menos 5, né, em módulo, a gente vai ter aí um valor de mínimo. Se ele for maior, a gente vai ter um valor de máximo. Aqui a gente quer o valor de mínimo. Então, vamos substituir para ver. Então, aplicando x igual a 2 na função original, a gente vai ter f de 2 menos g de 2, que é igual a 2 à quarta, menos 9 vezes 2 ao cubo, mais 24 vezes 2 ao quadrado, menos 20 vezes 2, menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui? 16, 8 vezes 9, 72, 24 vezes 4 vai dar 96, menos 40, menos 1. Então, aqui nós temos 16 menos 40 dá menos 24, 72, menos 72 mais 96 dá mais 24, menos 1, tem como resultado menos 1. Galera, eu sei que x igual a 2 é um ponto crítico. Apliquei esse ponto na minha função original e deu menos 1. Em comparação, um outro ponto desse intervalo deu o valor menos 5. Como menos 1 é maior do que menos 5, eu concluo que esse valor aqui é um máximo local. Mas a gente quer esse valor em módulo, né? E quando a gente aplica o módulo, a situação se inverte. O 5, que é o módulo de menos 5, passa a ficar maior do que o módulo de menos 1, que é 1. Então, em outras palavras, esse, que na verdade é um máximo local, quando a gente aplica o módulo, ele vai passar a ser um mínimo local. Então, o menor valor é módulo de menos 1 igual a 1. Ok? Então, sempre lembrem disso. Quando vocês estiverem procurando por pontos críticos, pontos de máximo, pontos de mínimo, vocês vão derivar a função e igualar a zero, que aí você está procurando exatamente as raízes desse termo. Esses serão seus pontos críticos.